Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem perceber, eu não tô nos meus melhores dias, eu tô meio doente faz uns 3, 4 dias já. Eu tentei esperar um pouco pra ver se eu ia melhorar pra gravar o vídeo, mas nada tá melhorando. Tô tomando remédio, mas tá demorando pra melhorar um pouco. Essas gripes que estão atacando todo mundo, né, gente? Até porque tá frio num dia, tá calor no outro. Você não sabe se você dorme de calça, você não sabe se você dorme de cueca, você não sabe se você dorme de edredom ou de lençol. O clima também não tá lá dos mais agradáveis por conta das queimas da Amazônia, então tá complicado. Mas eu não posso deixar de fazer vídeo pra vocês, eu tô fazendo shorts todos os dias, mas eu tenho que fazer meu vídeo sobre cinema, sobre filme, sobre série, sobre qualquer coisa envolvendo esse entretenimento. Então o vídeo ele vai ter um formato um pouco diferente nesse, tá, gente? Então ele vai ser 90% narrado, só esse começo aqui comigo falando, mas é isso, vamos continuar fazendo aí o conteúdo. Estamos quase batendo 300 seguidores, eu quero chegar a 1000 rapidinho, para chegar a 10 mil, para chegar a 100 mil, então eu tô fazendo vídeos sem parar. Não esqueça, deixa um like nesse vídeo, comenta aí o que você acha, quais outros vídeos você quer ver aqui no canal, manda pra galera, compartilha com a galera, porque isso vai ajudar esse canal a ser entregue para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, e aí eu vou conseguir aumentar mais aqui a minha frequência de vídeos, aumentar mais a minha quantidade, e não é uma gripezinha que vai me parar, beleza? Eu quis escolher hoje para falar sobre O Senhor dos Anéis, na verdade para contar uma história sobre O Senhor dos Anéis, porque a série de Senhor dos Anéis, o Anéis de Poder, do Poder, de Poder, do Poder. Eu falei várias vezes para não lembro qual que é qual, então vou falar várias, acerta, vai na edição. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa obra em si. Eu tava assistindo agora a segunda temporada, eu não vou falar exatamente sobre a série, mas eu vou falar sobre algumas coisas que permeiam o universo de Senhor dos Anéis. Bora lá pro vídeo. E hoje eu decidi falar sobre essa obra do Senhor dos Anéis que é tão aclamada durante tantas décadas, né? A obra clássica do J.R.R. Tolkien, escrita entre 1937 e 1949, com muitas partes criadas durante a Segunda Guerra Mundial. A saga é uma continuação de O Hobbit e foi entregue ao mundo apenas na década de 50. O enredo mistura fantasia em arquétipos bem populares em obras atuais, além de um mundo maniqueísta e com alusões claras que o Tolkien vivenciou ao observar as duas guerras mundiais. Hoje, Senhor dos Anéis é colocado entre uma das obras mais populares e influentes da sociedade. Ela tá lá entre Star Wars, entre Harry Potter, no quesito de importância e popularidade. E foi em 2002 que o diretor Peter Jackson transformou a Terra-média em realidade com a trilogia Senhor dos Anéis. É verdade que o Peter Jackson sofreu muito para fazer esse filme, ele passou muito estresse que quase matou ele, o elenco e a produção do filme tiveram muitos problemas, até mesmo questão de atraso e cobranças absurdas, assim. O Peter Jackson revelou que a New Line, a produtora do filme, ficava em cima dele, cobrando ele sem parar, ameaçando acabar com o projeto por questões orçamentárias, né? Tem a história do Viggo Mortensen, que ele chutou o elmo de metal e quebrou o dedinho, aí isso daí acabou atrasando um pouco a produção do filme também. Harry Potter lançou na mesma época, e o Harry Potter, o primeiro filme, ele fez 1 bilhão de bilheteria, quase 1 bilhão de bilheteria com o primeiro filme. Então a New Line tava em cima do Peter Jackson, tava com pressa que esse filme lançasse, mas não tinha grana para investir, mas ela queria surfar nesse hype de filmes de fantasia e aventura. Mas o filme lançou e se tornou um marco da história do cinema, uma adaptação amada pelos fãs dos livros e que captou novos fãs, muitas pessoas que conheceram O Senhor dos Anéis pelos filmes, por exemplo eu. Assim como em qualquer obra, né, foi assim com Star Wars, foi assim com Harry Potter, o público ficou sedento por mais histórias desse universo. Foi só em 2012, 10 anos após o lançamento do primeiro filme do Senhor dos Anéis, que o Peter Jackson resolveu adaptar agora o primeiro livro do Tolkien, né, o que era o Hobbit.
e não foi uma das melhores ideias, uma das melhores execuções que o público queria e que o cinema gostou, assim, num geral. Porque o Hobbit fez muito dinheiro, fez mais de 1 bilhão ali, sim, só que o filme ele foi condensado em 3, sendo que é um livreco de 200, 300 páginas, o livro do Hobbit, e o cara transformou 200, 300 páginas em um filme em 3 filmes de quase 2 horas e meia cada, né? Tem 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de filme. Eu não lembro agora de cabeça quantas horas tem cada filme, mas é um absurdo o quanto ele alongou isso, né? Teve o final, né, do filme, do segundo filme, que dividiu muita galera, porque o Smaug ele passa voando e acaba o filme, parece que simplesmente vai trocar a cena, mas do nada acaba o filme, e muita gente odiou esse final, sem ter um ponto final, é simplesmente uma vírgula aleatória do filme. Então foi um filme que teve muita controvérsia, assim como qualquer outro filme que retorna para aquele universo, né? Foi assim com Animais Fantásticos, foi assim com vários outros prequels e várias outras histórias de Star Wars, que ou a galera vai adorar ou também vai ter aquela repulsa geral. Mas enfim, o que eu quero falar aqui hoje não é sobre o Smaug, não é sobre o Peter Jackson, mas é sobre a Terra-média, é a construção desse universo. Semana passada lançou Os Anéis de Poder, do Poder, não lembro agora. A série é ambientada no universo do Senhor dos Anéis, que conta basicamente o ressurgimento do mal na Terra-média e como Sauron ele se tornou aquele Senhor dos Anéis que a gente tanto teme nos filmes clássicos, né? Então neste vídeo eu vou explicar rapidamente para vocês um pouco sobre esse universo e também principalmente quem foi Sauron. Nesse vídeo eu vou ser bem específico em quem era o Sauron, principalmente porque ele é um dos personagens melhores da história do Senhor dos Anéis, e além disso ele é o que movimenta boa parte da história do Senhor dos Anéis, né? Toda essa construção, ser puramente mal, é muito bem feita, um ser de várias faces. A gente pode criar uma analogia com a Segunda Guerra Mundial, pode criar essa analogia também com a Bíblia. É bem interessante este personagem. E qual foi a origem de Sauron, Maiar Mairon? Sauron não começou como uma entidade maligna, ele originalmente era conhecido como Mairon, um dos Maiar, que são espíritos criados por Eru Ilúvatar, o deus supremo do universo do Tolkien. Para ajudar os Valar, que são os deuses mais poderosos na criação da manutenção do mundo, ele servia Vala Aule, que era o senhor das criações, forjas e da arte de moldar matéria. Sob a tutela de Aule, Mairon se tornou um mestre na criação de obras poderosas, além de desenvolver uma obsessão pelo aperfeiçoamento da ordem e do controle. Gente, desculpa por essa voz fanha, é porque a voz que eu tô tendo hoje tá falhando também, tá acabada a minha voz. Mas é isso. Mairon, no entanto, tinha um lado ambicioso, uma profunda admiração pela ordem e pelo poder absoluto. Esse desejo por controle e perfeição o tornou vulnerável à corrupção do mais poderoso e maligno dos Valar, Morgoth. No início dos tempos, ele já havia se rebelado contra Ilúvatar, espalhando caos e escuridão por toda a criação. Ele seduziu Mairon com a promessa de poder e autoridade, e assim, né, um nobre Maiar foi corrompido, adotando o nome de Sauron, que significa algo como abominável ou deturbador, né, alguma coisa assim. Então a gente chega à Primeira Era, o Tenente de Morgoth. Durante a Primeira Era da Terra-média, Sauron foi o braço direito de Morgoth, servindo como seu tenente mais leal e eficiente. Ele construiu fortificações, forjou armas poderosas e comandou exércitos de criaturas malignas, incluindo os orcs, os trolls e os lobisomens. Muita gente acha que não existe, né, esse tipo de ser no universo de Tolkien, mas lobisomens, vampiros, tudo isso existe no universo de Tolkien também. Nessa época, Sauron já era temido por suas habilidades de manipulação, disfarce e crueldade. Sauron também demonstrou sua capacidade de mudar de forma, assumindo várias aparências para enganar seus inimigos. Quando Morgoth foi finalmente derrotado pelas forças combinadas dos Elfos, os Homens e Valar na Guerra da Ira, Sauron inicialmente se submeteu à justiça dos Valar, aparentemente arrependido. No entanto, temendo o julgamento e castigo que poderia receber,
ele fugiu e se escondeu nas regiões selvagens da Terra-média, onde permaneceu até que pudesse voltar a crescer em poder. Isso nos leva à Segunda Era, que é o Enganador e os Anéis de Poder, que é o que a gente vai assistir ali na história, né, da série da Prime Video, né, Os Anéis de Poder. Na Segunda Era, Sauron ressurgiu com novos planos. Ele percebeu que a força bruta não seria suficiente para dominar a Terra-média. Ele decidiu usar a sua astúcia e manipulação, assumindo uma nova forma agradável e sedutora. Ele se apresentou aos elfos de Eregion como Anatar, o Senhor dos Presentes. E é isso que vamos acompanhar durante a série Anéis de Poder, toda essa trajetória do Anatar, né? Na primeira temporada ele era o Halbrand e agora ele é o Anatar, ele só mudou de nome, mas é o mesmo personagem. Lembrando que o Halbrand foi criado para a série, esse personagem não existia nos compilados de Tolkien, foi criado completamente para a série. Então, Sauron conseguiu enganar o mestre ferreiro élfico Celebrimbor, neto de Fëanor, e juntos eles forjaram os Anéis de Poder. Celebrimbor, sem saber das intenções sombrias de Anatar, forjou 3 anéis para os elfos, 7 anéis para os senhores dos anões e 9 anéis para os reis homens. Porém, em segredo, Sauron forjou um anel na Montanha da Perdição, colocando nele grande parte do seu poder. O um anel foi feito para controlar todos os outros, o que daria a Sauron domínio sobre os portadores dos anéis de poder, e por extensão, sobre toda a Terra-média, né? Quando Sauron colocou um anel no dedo, os elfos imediatamente perceberam sua traição e retiraram seus anéis, frustrando temporariamente seus planos. Isso levou a um grande conflito, a guerra entre os elfos e Sauron, onde ele atacou Eregion e a devastou, matando Celebrimbor e tomando muitos dos anéis para si. Logo depois vem a Terceira Era, onde a história culmina, né, na Guerra da Última Aliança entre elfos e homens. No final dessa guerra, Sauron enfrentou pessoalmente Elendil e Gil-galad, os líderes das forças da Terra-média, mas ambos foram mortos nessa batalha. Isildur, o filho de Elendil, conseguiu cortar um anel da mão do Sauron com a espada quebrada em Narsil, destruindo seu corpo físico. Porém, Isildur não destruiu o anel, e Sauron sobreviveu como um espírito maligno esperando seu momento de voltar. Só para vocês entenderem, um anel tem esse poder de manipulação em cima das pessoas, então o Isildur foi 100% manipulado pelo um anel, e ele não pôde fazer nada a não ser carregar um anel. Após o anel ser perdido, muito tempo passou, então ele foi encontrado por uma criatura que nunca ninguém imaginava que poderia ter esse poder nas mãos, que era um hobbit, e que passou durante 500 anos com este anel. Ele matou o primo, Dagon, para ficar com o anel, e o antigo Sméagol, agora Gollum, manteve o anel por todos esses séculos, escondido nas cavernas das Montanhas Sombrias, até ele perdê-lo em 2941, quando Bilbo Baggins o encontrou durante os eventos narrados no filme do Hobbit. O longo tempo que ele ficou com o anel deformou tanto o corpo quanto a mente do Gollum, prolongando sua vida além do natural, mas ao custo da sua sanidade. Ele era um servo daquele anel, ele faria tudo por ter aquele poder nas mãos, e a gente vê que o próprio anel escolheu sair dali porque ele sabia que ele nunca voltaria para as mãos de Sauron se ele continuasse ali. Então a gente vai para a história de O Senhor dos Anéis, onde a trama gira em torno da tentativa de Sauron de recuperar um anel que havia sido perdido por séculos. Embora ele não tivesse mais uma forma física, a sua presença se manifestava por meio do olho de Sauron, sempre vigilante sobre a Terra-média. O anel, por sua vez, era a chave para restaurar todo o seu poder. Frodo Bolseiro,
o portador do anel tinha a missão de destruí-los na Montanha da Perdição, o único lugar onde o anel poderia ser desfeito. Em essência, o Sauron representa a obsessão por poder, controle e domínio absoluto. Ele é o arquétipo do mal que corrompe não apenas pela força, mas pela manipulação e pelo desejo de subjugar todos os seres vivos. A gente consegue perceber no trajetória inicial dele, da queda de um ser celestial para um ser do mal, muitas coisas em comum, até mesmo com a própria Bíblia. E muito do mal, como ele é explicado e demonstrado no mundo da Terra-média, com certeza o Tolkien retirou muito do nazismo para estampar aquilo ali, porque é muito parecido em algumas camadas ali que a gente consegue perceber. Essa trajetória de Sauron, desde sua origem como um espírito de grande habilidade e potencial até se tornar o Senhor dos Anéis, é uma das mais profundas e bem desenvolvidas da literatura de fantasia, e coloca ali arquétipos do maniqueísmo muito bem construídos, muito bem aceitos, e é por isso que Sauron é um personagem tão complexo e tão bom para a história de O Senhor dos Anéis.